Irmãos, na sequência dos nossos cultos de domingos, nós temos trabalhado sobre o livro de Apocalipse. E hoje, falando sobre as cartas que nós encontramos ali do Apocalipse, hoje eu vou dar apenas uma parte dessa reflexão e na próxima quinta-feira eu fecho a reflexão dessa terceira carta, que é a carta à igreja de Pérgamo. E na quinta-feira eu vou mostrar um pouquinho sobre a minha passagem por lá e alguns vídeos e algumas fotografias que refletem a realidade do hoje, ali daquela região asiática. Então, eu quero convidar você, para além de estar conosco hoje aqui, também estar conosco na próxima quinta-feira, que de forma bem objetiva, na sequência da palavra, nós mostraremos um pouquinho do que vivemos ao conhecer a cidade. Hoje se chama Bérgama, e ela é habitada por gregos e também por turcos. É uma bela cidade, só que pequena, diferente daquela Pérgamo que nós tínhamos de acordo com o texto no Novo Testamento e para a época do fechamento do primeiro século para o segundo século, ali depois de Cristo. Bom, nós encontramos aqui o texto de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso de número 12. Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 12 ao de número 17. Diz assim: escreve ao anjo da igreja em Pérgamo, assim diz, aquele que tem espada afiada de 2 gumes, sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nós vamos hoje pensar nesses 2 versículos, 12, 13. Agora, na próxima semana, nós continuaremos a partir do versículo 14, mas nós vamos lê-lo hoje também, tá bom? Diz assim: entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também tens alguns de igual modo seguido a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não te arrependeres, logo virei contra ti, lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. Que palavra maravilhosa! Nós, nesses 2 últimos domingos, tivemos a oportunidade de ouvir a palavra proferida pelo pastor Tiago, tanto da igreja de Éfeso, logo nós encontramos no capítulo 2, a partir do verso 1, quanto também a igreja de Esmirna, a partir do versículo 8 até o versículo 11. Veja que essas cartas elas são bem curtas. Nós tivemos a oportunidade no fechamento do mês de fevereiro, começando a série falando sobre o primeiro capítulo, embasando o livro de Apocalipse, e nesse tempo, do dia 14, dia 21 e hoje, nós falando sobre as cartas do livro de Apocalipse. E hoje, então, nós falaremos sobre essa terceira carta, que é a carta à igreja de Pérgamo. Bom, Pérgamo não recebe esse nome por causa dos pergaminhos, até porque Pérgamo tinha ali uma biblioteca com mais de 250 mil rolos de pergaminhos. Pergaminho era uma forma de escrita que era utilizada sobre a pele do animal. Havia todo um processo feito a partir da pele do animal, em que se cunhava ali a escrita, e então faziam esses rolos para poder fazer o registro. Então a biblioteca de Pérgamo, tão conhecida, com mais de 250 mil rolos ali contido, Pérgamo recebe a referência não porque havia ali as chamadas cartas pérgamanas, mas dentro daquilo que nós passamos depois a conhecer como pergaminho, isso vem como referência da cidade, porque a cidade já tinha o seu nome Pérgamo antes dos pergaminhos e antes mesmo dessa referência da sua biblioteca.
Pérgamo era uma cidade importante ali do norte, da parte ocidental, mais ou menos ali da Ásia. Uma importante cidade para Roma. E nós podemos ver que antes de chegar ao Império Romano, mais ou menos ali no ano 133 a.C., ela foi dominada por outros impérios, e nesse tempo ela também esteve ocupando partes essenciais, referências muito nobres para todos os impérios anteriores. Mas havia em Pérgamo algumas coisas muito importantes que nós precisamos citar. A primeira coisa que nós precisamos citar é que ali havia dentre tantas referências de adoração. Uma delas era a referência de um templo para Roma, onde o imperador era adorado. E aí nós podemos ver César Augusto como essa referência em que todos os que habitavam ali Pérgamo e na região vinham para poder adorar o imperador. Pérgamo era uma principal cidade do governo romano ali na Ásia. Então, ela ocupava também uma importância política, administrativa para Roma. Mas nós também podemos ver que, da mesma forma que havia este templo para Roma, para o imperador romano, nós encontramos ali também em Pérgamo um templo dedicado a um deus que era conhecido como referência da serpente. E é interessante porque havia um templo, um local de adoração, onde tinham várias serpentes, e a principal serpente que ocupava este templo era chamado Salvador, claro que com letra minúscula, mas as pessoas iam ali em busca de curas. Essas pessoas procuravam buscar ali elementos para sararem as suas feridas, as suas chagas, as suas doenças, e as pessoas acreditavam que aquele lugar poderia trazer a possibilidade de cura. Então, este templo, ele era muito procurado naquela época porque Esculápio, que era exatamente o Deus, ele tinha uma repercussão regional de ser um Deus minúsculo, de grande poder. E as pessoas viam nas serpentes Esculápio como uma referência máxima poderosa. Agora, sabe o que mais me chama a atenção ali em Pérgamo? É que havia um monte ali em Pérgamo que tinha mais ou menos uns 300 metros de altura, e é interessante que sobre a cidade de Pérgamo, esse monte pegava mais ou menos entre 240 a 250 metros, e esse monte era um monte de adoração, era um altar de adoração a Zeus. E então, nós não encontramos em nenhum lugar nessa região um altar com tamanho tão grande e uma referência tão pomposa como essa, em referência ali a Zeus. Então é interessante nós percebermos que Pérgamo era uma cidade bem dividida, em que havia ali uma ação bem heterogênea de deuses. A referência pagã era a base ali na cidade de Pérgamo. Então nós podemos, então, entendendo um pouquinho disso, voltar no versículo 12 e ler o texto novamente, onde diz: escreve ao anjo da igreja em Pérgamo, assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É interessante a gente ver que essa expressão, que tem a espada afiada de 2 gumes, tem a ver exatamente com a ação dessa espada, de um lado e de outro, ter uma mesma propriedade afiada. Ela tem o mesmo lim, ela consegue penetrar no mais profundo, e ela consegue separar de uma forma impecável. E essa estrutura do versículo 12, ele traz o simbolismo para nós de que Deus não estava aceitando mistura naquilo que envolvia a igreja na cidade de Pérgamo. Uma mistura que envolvia a espiritualidade, que nós poderíamos até dizer sobre a religião, essa religião pagã, que adorava vários deuses,
mas também sobre aquilo que envolvia a forma de viver destes cristãos ali na cidade de Pérgamo. A situação não era apenas uma referência de cuidado que Deus tinha para fora da igreja do Senhor Jesus Cristo, para aquilo que envolvia os templos pagãos, mas para aquilo que envolvia a forma de viver de cada um desses cristãos também. Então nós podemos ver, conforme nós encontramos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que essa palavra é essa espada de dois gumes. A palavra de Deus, essa verdade de Deus. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Qual é a constituição presente aí? A referência dessa ação de Deus, desse verbo de Deus, dessa ação penetrante de Deus, dessa proposta que Deus estabelecia sobre nós, de que Ele estaria conosco aqui na terra, habitando como homem. Por isso, nós encontramos uma ação que envolve o olhar de Deus, não apenas prometendo estar aqui e salvar o homem, mas cumprindo essa promessa e efetivando a grandeza do seu poder, se fazendo Emanuel entre nós. Mas por que esta palavra e desta forma? Porque nós precisamos entender o que está no contexto do que esse versículo apresenta. Porque naquela época, e nós podemos ver que isso talvez tenha ocorrido mais ou menos no ano 30, 35 depois de Cristo, isso perdurou pelo século I, século II, o século III, onde a visão gnóstica, ela precisou ser amplamente bem tratada nas igrejas naquela época do Novo Testamento. Nós podemos ver que tanto as 3 epístolas pastorais, quanto também as 3 epístolas de João, quanto também o livro de Judas e o livro de Apocalipse, foram escritos para poder colaborar com o entendimento daquilo que envolvia a contra-referência daquilo que os gnósticos acreditavam. E o que eles acreditavam? Eles não acreditavam na possibilidade da junção daquilo que era divino e humano, ou seja, a encarnação de Deus era algo completamente inconcebível. Da mesma forma, a possibilidade da redenção, da remissão dos pecados, através daquilo que envolvia a ação de Cristo. Então, naquela época, isso começou a ser utilizado como elemento para poder seduzir as pessoas, para que tivesse uma compreensão errada a respeito da palavra de Deus. E quando nós olhamos o versículo 12, nós então entendemos que esta palavra vem para poder separar, de forma que não haja mistura entre aquilo que é de Deus, aquilo que envolve a plenitude da sua palavra sobre nós, sobre a igreja e sobre todos os tempos. Sabe, não apenas naquela época, com vários livros chamados apócrifos, alguns até também chamados deuterocanônicos, mas tantos outros livros escritos por várias pessoas, tentando colocar sobre a palavra de Deus alguns complementos, alguns entendimentos que não eram divinamente inspirados, não procedia de Deus. Até hoje nós encontramos isso, mas não pessoas tentando colocar valor bíblico ou referência de revelação naquilo que se escreve, mas às vezes naquilo que se fala. Sabe, existem muitas igrejas que falam em nome de Deus, coisas que não vêm de Deus. Há muitas pessoas que até escrevem bem, e que às vezes até atrai a nossa vida, mas que também não traz a palavra de Deus. O que nós precisamos entender é que essa palavra do versículo 12 não se estende apenas à igreja de Pérgamo lá atrás, mas também à nossa igreja hoje aqui, a nossa igreja aqui em Vila Velha, a nossa igreja aí em Porto Alegre, a nossa igreja aí em Cafarnaum, a nossa igreja aí no Vale de Quitionha, a nossa igreja aí na plenitude daquilo que envolve o Ceará, principalmente a região de São Gonçalo do Amarante. Nós precisamos entender que a igreja não é apenas do Brasil e do mundo, porque essa palavra, ela precisa ser entendida da seguinte forma: a igreja de Pérgamo, a igreja nossa hoje do Senhor Jesus,
ela precisa buscar o entendimento daquilo que é de Deus e submeter a própria palavra ao entendimento daquilo que se comprova ser de Deus, e não validar a suavidade das palavras ou a inteligência humana na colocação das palavras, que se difere do entendimento, do valor e da revelação direta de Deus. Deus queria tirar, cortar, Ele estabelecer a separação das misturas, daquilo que era de Deus e daquilo que poderia ser dito de Deus. É interessante identificar esta expressão bíblica aqui. Aí no versículo de número 13 nós vemos o seguinte: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. A palavra de Deus aqui, ela se difere da carta que nós vemos lá em Éfeso e também naquilo que envolve ali Esmirna, porque a palavra de Deus nessas outras cartas nós vemos: eu conheço as tuas obras. E é interessante que esse texto aqui, ele diz que eu sei onde habitas. Ele não fala sobre as obras, ele fala sobre o lugar em que essa igreja estava. E é interessante perceber que Deus não só conhece todas as nossas obras, mas Deus sabe aonde nós estamos. Nós às vezes nos sentimos perdidos, não porque estamos num lugar onde nós não sabemos. Nós às vezes estamos em alguns lugares que nós não conseguimos discernir, que às vezes as ideologias, as filosofias humanas e até também, entre aspas, teologias, nos remetem a nos perder no senso da direção de Deus, que é cristocêntrico, que nós nos perdemos porque nós não conseguimos validar o entendimento e a repercussão desta palavra de forma eterna sobre nós. Então, é interessante perceber que o texto fala: sei onde habitas. E essa realidade de Deus saber onde nós habitamos é muito importante. Veja, eu falei agora há pouco sobre a realidade espiritual de Pérgamo. E Deus entende exatamente onde essa igreja estava naquela época. Todos os cidadãos eram obrigados a adorar a Roma através do seu imperador. E a pessoa que não fizesse isso, é claro que ela tinha um preço a se pagar. Ela precisava estabelecer-se diante daquilo que era a normatização, a legalização daquilo que estava presente na forma opressora, de levar os habitantes, não apenas de Pérgamo, mas da região em que o domínio império romano estava presente. E aí nós podemos ver que essa igreja, estes irmãos, eles eram contemplados pelo Senhor. Assim como o Senhor nos contempla hoje. Deus sabe onde você habita. Deus conhece o que está à sua volta. Deus sabe de todas as coisas que estão à sua vida. E é importante que você entenda isso, meu irmão, minha irmã. É importante que você entenda que Deus sabe exatamente aonde você está localizado. Não pela sua própria vida, mas para também todas as coisas que estão à tua volta. O texto ainda no versículo 13 diz: onde está o trono de Satanás? Bom, nós podemos dizer aqui que este trono de Satanás poderia ser aquele monte ali, que era um altar de 300 metros a Zeus, ou poderia ser aquele local de adoração para o Império Romano. Mas, independentemente de tantos outros lugares, templos e altares que também tinha em Pérgamo, nós precisamos entender que esses lugares todos estabeleciam uma linha de domínio para obscurecer, para poder distanciar o homem da verdadeira religião, daquilo que envolvia a espiritualidade correta, não só sobre aquele tempo, mas vemos também esse domínio de Satanás sobre tantas formas de levar o homem a adorar o próprio homem, de levar o homem a adorar animais, a adorar objetos, a adorar a própria natureza, a reconhecer a referência de algumas coisas que são inexistentes. É mais fácil crer
naquilo que envolve o impossível de Deus do que crer nas formas tão romanceadas e absurdas daquilo que envolvia a religião pagã. Então, o entendimento é que ali estava, a referência está o trono de Satanás. Veja que é diferente de uma localização estabelecida. Ali não estava estabelecido o trono de Satanás. Ali está o trono de Satanás. A diferença é que o trono de Satanás não pode ser estabelecido, porque ele não tem domínio como o nosso Deus tem. Está sentado ao trono de Deus, Jesus Cristo, à direita de Deus Pai. Há uma referência de localização, de estabilidade. Mas Satanás não tem isso. E é interessante nós olharmos o texto exatamente e entendermos essa configuração. Porque quando nós olhamos esse texto e entendemos isso, nós compreendemos o valor de que Satanás, ele está em algumas situações, em alguns lugares, e ele quer exatamente chamar a atenção para si. Ao invés de nós nos vermos alcançados por uma situação religiosa em que há deuses falsos, a verdade é que essas referências a esses deuses falsos são direcionados a Satanás. Então, ele vai permitindo, ele vai ofuscando, ele vai denegrindo essa contemplação do próprio homem para que ele receba as virtudes disso. Então é interessante nós entendermos até a comparação desse templo que se tinha naquela época de Esculápio, onde havia aquela serpente principal chamada o Salvador, onde nós encontramos as pessoas buscando uma forma de salvar as suas vidas através daquele templo, daqueles cultos com as serpentes. A real situação é que este trono de Satanás era a referência do seu mando ali. Ele estava tendo domínio sobre as circunstâncias que estavam ali naquela cidade. E o domínio era o domínio religioso, ou seja, as pessoas estavam completamente cegas sobre a sua realidade naquela ocasião. Agora, é interessante ver que nesse versículo 13, a palavra de Deus diz: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas olha o que diz a sequência: mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé. É interessante nós olharmos esse texto e entender que há uma afirmação aqui da palavra de Deus, porque nesse momento que nós vemos de transição, nesse versículo 13, nós vemos: mas conservas o meu nome. A expressão no original, ela é um pouco mais forte do que conservar. A palavra no original dá a entender a agarrar-se, de tomar. Ela tem um entendimento de poder conservar, procurando fazer com que de toda a força se segurasse sobre algo, como uma forma definitiva da vida, em que você ou se segura, ou você se mantém firme ali, ou você perde completamente. Então o texto original fala desse assegurar-se, desse conservar-se, desse segurar naquilo que envolve a grandeza de Deus. Então, assegura-se, conserva o meu nome. Isso tem a ver com o quê? O valor da fidelidade de Deus, o valor de Deus estar acima de todas as coisas na sua vida. E é interessante ver exatamente isso: conserva a referência daquilo que está em Deus e seja de Deus. E aí ele continua dizendo: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Veja que o texto não fala sobre as obras, mas fala sobre o entendimento que o Senhor tinha sobre aquela igreja. Eles não tinham negado a sua fé. É interessante, quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos, por exemplo, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre a sua fé, e ele fala naquilo que ele crê, e ele retrata o desejo de viver como ele crê. Ele crê no Senhor Jesus, e ele quer viver como o Senhor Jesus viveu. Essa é uma forma que eu e você precisamos entender a partir desta palavra, porque muitos de nós só validamos crer em Jesus e será salvo.
se nós morrermos aquele mesmo dia. Mas a partir do momento que temos mais dias a viver, nós precisamos crer e continuar crendo, vivendo sobre o prisma da fé em Cristo. Isso pode parecer óbvio para nós, mas na verdade isso é um desafio sobre a nossa vida. Porque o apóstolo Paulo, em Gálatas 2, 19 e 20, ele diz: é difícil, porque nós lutamos todos os dias. Deus sabe aonde nós habitamos, Deus sabe o que está ao nosso entorno, Ele sabe das nossas tribulações, Ele sabe das nossas perseguições, Ele conhece os nossos adversários no nosso dia a dia. Ele sabe da nossa luta física, Ele sabe da nossa luta espiritual, Ele sabe da nossa luta mental, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele reconhece não só onde estamos, mas como vivemos onde nós estamos. E sabe, é interessante perceber a grandeza desse Deus sobre a nossa vida, a nossa história, não só sobre a igreja de Pérgamo, mas sobre a igreja do Senhor, sobre os nossos dias. E é por isso que nós precisamos entender que nós não podemos negar esta fé, nós precisamos vivê-la a cada dia. Quando nós olhamos a Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, se pegarmos lá o capítulo 14 para frente, nós vamos ver o momento em que Pedro, ele nega a sua fé. Ele ali é confrontado por 3 momentos, e nos 3 momentos ele nega que era um daqueles que caminhava com Jesus. Ele nega a sua fé. Por que ele nega a sua fé? Porque ele tenta se conservar vivo. Olha que coisa interessante. Quando eu nego a minha fé, quando eu nego a Jesus, eu tento conservar-me, conservar a mim mesmo, conservar a minha vida. Eu estou mostrando, quando eu nego Cristo, que a minha vida é mais importante do que a minha fé nele. Quando eu nego a Cristo, eu digo que eu tenho mais medo de morrer fisicamente do que morrer espiritualmente. Pedro, quando nega Jesus 3 vezes, ele nega completamente, e ele olha para dentro dele, ele olha para ele não consegue olhar para Cristo, porque a sua fé estava voltada para a sua conservação. E sabe, muitas vezes nos nossos dias nós entendemos isso, nós negamos a nossa vida, nós negamos a nossa fé, nós negamos Jesus Cristo, porque nós estamos tentando nos proteger, nos conservar, tentando nos salvar, enquanto deveríamos entender o contrário. A nossa vida, como disse o apóstolo Paulo, não é mais minha. A vida que agora vivo, eu vivo em Cristo, ela pertence a Cristo, ela é de Cristo. Então eu creio nesse Cristo, mas eu preciso viver a cada dia este Cristo, viver a cada dia a aceitação desse Cristo, a cada dia a afirmação de que este Cristo é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha história. E aí nós podemos ver que muitas vezes nós não permitimos a morte sobre nós, quando nós estamos tentando nos conservar, nos proteger, morrer para nós mesmos. A máxima do discipulado é tomar a nossa cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. Mas o que fazemos nesse sentido? Nós às vezes aceitamos aqui na mente, mas não validamos no nosso coração. E é por isso que é difícil a igreja hoje contemporânea enfrentar e lutar e prevalecer sobre os vírus não bacteriológicos que estão presentes aí nos espirais da nossa sociedade, mas aquilo que está acima disso, que nos afeta espiritualmente. Nós precisamos entender, como o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31, que dia após dia nós precisamos morrer para nós mesmos, que dia após dia nós precisamos enfrentar o nosso eu e derrotar o nosso eu com a grandeza do poder de nosso Deus. Mas a grande dificuldade nossa é que nós somos tão medrosos que nós não conseguimos fechar os olhos e nos entregar completamente a Deus. Mas onde Deus pede que nós fechemos os olhos para nos entregar a Ele?
Pelo contrário, ele diz que nós devemos abrir mais os nossos olhos, porque a partir do momento que nós os entregamos para Ele, nós não precisamos ter mais medo, mas a contemplação da sua glória e do seu poder, fazendo diferença sobre a nossa vida, sobre todo o nosso futuro. E é interessante ver que se nós não negamos aquilo que envolve a referência de nós mesmos, nós não conseguimos de forma nenhuma manter firme Cristo como sendo Senhor da nossa vida. E se nós negamos a Ele, nós também podemos negar a sua missão, a nossa missão. Você se lembra que também Pedro, mais uma vez, ele hoje é o nosso protagonista principal, lá no capítulo 8, ele fala para Jesus, quando Jesus fala sobre a sua morte de cruz, o que Pedro aconselha a Jesus? Epa, não faz isso não, Senhor. Que isso? Já forma nenhuma. E qual é a resposta que Jesus dá para ele no versículo 33? Você se lembra? Arreda-te de mim, Satanás. Sai de mim, Satanás. Fica longe. Por quê? Porque Pedro estava dizendo, Senhor, não cumpre a sua missão, não. Nega essa missão de forma absoluta. E Jesus fala duro para ele naquele momento. Sabe, eu queria caminhar mais no entendimento daquilo que envolve a palavra de Deus nesta noite. Mas eu queria fechar nesse versículo 13, dizendo, eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome. Conserve este nome e não negue a minha fé. Mesmo dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde habita Satanás. Antipas foi um homem que viveu, provavelmente um líder da igreja de Pérgamo. Nós não temos muito sobre ele, mas em algum momento ele é falado, é apresentado como líder dessa igreja, e é provável que ele tenha morrido, porque ele manteve firme a sua testemunha, a sua condição, de ser aquele que de forma contínua cria e vivia em Cristo. A nossa grande dificuldade hoje é que nós olhamos para essas pessoas e temos nela martírios. Mas o texto aqui não dá um entendimento de um martírio, dá um entendimento de uma pessoa que testemunha até a morte a vida de Cristo. Então o que nós precisamos fazer e entender é que não importa o nome Antipas, não importa o nome Edson, não importa o nome João, não importa o seu nome ou a nossa história, o que importa é Cristo em nós. Porque se nós formos verdadeiros com a nossa fé e com a nossa vida nessa fé em Cristo, nós chegaremos ao ponto de morrer por Ele e testemunharemos publicamente, como Cristo também, que a nossa fé é uma fé válida, é uma fé coerente, é uma fé que nos leva a viver de uma forma em que o nosso ser, ele é o bastante, e não o que nós passamos a ter. Às vezes as pessoas dizem assim, ter um bom nome, o que importa é ser a testemunha de Cristo, ser como Cristo, viver como Cristo, porque o caráter está impregnado, ele está automático, de forma absoluta, completa na vida da pessoa, e não em apenas alguns momentos. Eu quero concluir essa palavra, deixando 3 perguntas para você, meu irmão, minha irmã. A primeira pergunta, você sabe onde você está? Você sabe onde você está habitando? Você sabe o que está à tua volta? Você sabe os confrontos e as lutas espirituais que estão presentes hoje, onde você está? Pode ser a sua casa, os seus relacionamentos aí na sua casa, pode ser o seu trabalho, pode ser esse tempo de pandemia, pode ser os seus vizinhos. Uma coisa é certa, Deus sabe aonde você está. Você não está sozinho aí, e você também não está desamparado aí. Em nome de Jesus, creia nisso. Segunda questão que eu gostaria de perguntar a você: você hoje tem a forma de crer como referência absoluta em Cristo
a forma de crer em que a sua vida testemunha isso? Ou seja, você crê de fato em Cristo e é capaz de viver a sua fé em todo o tempo em Cristo? Você seria capaz, agregando essa segunda pergunta, né? Você seria capaz de até mesmo pagar o preço da sua própria vida por Cristo? Terceira pergunta que eu gostaria de fechar. Nessa noite, a palavra de Deus nos diz que Antipas, ele foi fiel, ele foi coerente. E ele marcou a história da igreja de Pérgamo e da Ásia, através do seu martírio, através da sua linha testemunhal. O que você tem feito para Cristo? O que você tem feito para Deus? Você consegue entender isso? Você consegue validar isso na sua vida? É exatamente isso que Deus tem para nós. E é por isso que esse texto tão rico tinha que ser dividido em duas falas, a de hoje e da próxima quinta-feira. E eu quero convidar a você para refletir sobre essas questões nessa semana e aprofundar a sua vivência com Deus.